Quem também se reuniu com empresários para discutir os impactos do tarifaço de Donald Trump foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E quem tem as informações é o nosso analista de política, Caio Junqueira. Quem também participou desse encontro foi o representante da Embaixada dos Estados Unidos, o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Brasília, já que não temos embaixador americano em Brasília. Qual foi o saldo dessa reunião, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, é curioso, né? Uma reunião que ocorreu com a indústria paulista, representantes da indústria paulista, no mesmo horário em que representantes da indústria paulista também se reuniam com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o governo federal lá em Brasília. Vamos lá, vamos pegar pelo menos os resultados objetivos. Uma reunião de 1h30, com cerca de 15, 20 representantes de grandes exportadores paulistas, de empresas paulistas. O estado de São Paulo exporta 30% de sua produção para os Estados Unidos, então tem um impacto muito grande em várias cadeias produtivas aqui, do café ao suco de laranja, também celulose, enfim, aço, ou seja, a indústria paulista tem um interesse direto e o agronegócio também em resolver isso. Uma conversa de 1h30, eu conversei com o ex-presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, que foi quem ajudou o governador Tarcísio de Freitas a articular esse encontro, e aí ele me relatou que o Tarcísio abriu a reunião passando alguns dados ali econômicos, né, dos impactos desse tarifaço, os potenciais impactos desse tarifaço na economia paulista, não citou Jair Bolsonaro, em nenhum momento também durante essa 1h30 da reunião foi falado em anistia aos investigados do 8 de janeiro, em Alexandre de Moraes, em Supremo Tribunal Federal, foi sempre numa linha de quase, essa é uma expressão que foi utilizada, de uma paradiplomacia junto com Brasília, mas não algo conflitivo, mas algo convergente, né, em fazer o que está ao alcance do estado de São Paulo, tanto que ao longo do dia o próprio governador Tarcísio de Freitas reconheceu em diversas declarações que também foi quem cabe o endereçamento dessa questão com os Estados Unidos é Brasília. Chama atenção o Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios, estava também o cônsul geral do Consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo e uma outra diplomata americana também participaram. E na fala do Escobar, ou seja, é o maior representante do governo Donald Trump no Brasil, né, queira-se ou não, ainda que seja um cargo de encarregado de negócios, né, embaixador, a mensagem que ele passou foi de que há uma relação aí histórica, né, secular do Brasil com os Estados Unidos e que não há uma perspectiva de que haja um rompimento entre os dois países e, principalmente, ele teria se comprometido, segundo Paulo Scaff me disse, a levar essas demandas do setor privado brasileiro e paulista diretamente à Casa Branca, ao governo Donald Trump. A gente sabe que tem um problema do Brasil hoje de interlocução direta ali com a Casa Branca, mas o encarregado de negócios, o representante do governo Donald Trump no Brasil, que estava na reunião no Palácio dos Bandeirantes, sinalizou que levará essa demanda e aposta em uma negociação com resultado positivo para os dois lados. Mas então esse representante estava na reunião errada, já que o próprio governador pensa-se ou dá a ideia de uma convergência com o governo federal, esse representante deveria estar na reunião em Brasília. Afinal de contas, o que foi negociado em São Paulo, as conversas que ele ouviu em São Paulo, teria muito mais peso das conversas que ele ouviria em Brasília, não, Caio? Márcio, tem uma estratégia distinta de São Paulo com Brasília em relação ao interlocutor em potencial dos Estados Unidos. São Paulo, como a gente está falando, adotou ali a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília como interlocutor preferencial e o Gabriel Escobar como encarregado de negócios em ser o interlocutor. E Brasília, o Itamaraty, o Palácio do Planalto, aposta numa interlocução direta com o USTR, que é o Conselho, é o representante comercial, é o equivalente ao Alckmin dos Estados Unidos, né? ao responsável pelo setor empresarial, pela indústria e comércio dos Estados Unidos. Essa informação ela é oficial, inclusive. Ontem à noite também, eu conversando no Itamaraty, me passaram essa informação, que nosso foco, quando formos endereçar as nossas demandas, será com o USTR, não será via embaixada, porque eles entendem que, como não tem embaixador, o canal, e por se tratar de uma questão estritamente comercial e econômica, deve ser feita com o parelho do Geraldo Alckmin nos Estados Unidos. Então essa convergência não parece ser tão convergente assim como
quer o governador de São Paulo. Mas definitivamente, só mais uma informação, o ministro Alckmin disse que já vem tendo essas conversas, mesmo antes do tarifaço imposto por Donald Trump, com os representantes lá da USTR e USTR.